Como ser mais preciso com o seu trade com o indicador de Renko no gráfico. É isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar exatamente como que você faz para estar aplicando um indicador que eu vou estar disponibilizando para você no final desse vídeo 100% gratuito, para você estar aplicando no seu trade e você conseguir ser mais preciso na leitura da sua análise gráfica. Bora lá pro vídeo. Olha, estamos aqui, dentro do nosso MetaTrader 4. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington Martins, eu atuo com robôs de automação dentro do mercado financeiro de Forex. E hoje vou estar trazendo esse vídeo aqui massa para você que quer fazer seu trade. Muito importante você prestar atenção até o final. E no final desse vídeo eu vou estar disponibilizando para você esse indicador 100% grátis para você aplicar no seu trade aí e conseguir ser mais preciso em cada operação. E você vai ver que esse indicador, na minha opinião, é um dos melhores para você que quer fazer o seu trade todos os dias. Como que funciona no caso esse indicador de Renko? Primeira coisa, a gente precisa entender como que ele funciona, o indicador de Renko. Eles são blocos, são tijolos, e ele simplesmente foi considerado aí o rei dos candles, o rei do novo gráfico, para você ser mais preciso, porque realmente no gráfico normal, ali, se você botar no modo candlestick, você vê a máxima, a mínima, o fechamento do preço, a abertura do preço. Então você acaba que dependendo da volatilidade do mercado, você vê aquele gráfico, aquela bagunça toda. Conforme se a gente colocar aqui agora, nesse momento, vou colocar qualquer paridade, tá? E você vê que essa bagunça, assim, fica tudo, não fica aquele desenho certinho. Concorda comigo? Você olhar aqui, deixa eu até colocar o modo visual aqui mais tranquilo para a gente poder ver. Você vê que temos aqui o vermelho, que é a queda, o verde, que é a alta, e assim. Mas você vê que tem essa sombra aqui, que no caso é a máxima, e para baixo aqui é a mínima. E você vê que tem um corpo do candle aqui. Os candles, ele tem essa sombra aqui, que é esse paviozinho. Ele tem o corpo da vela, do candle, que é essa parte mais robusta que você está vendo aqui. E aí você tem aqui uma outra sombrazinha aqui, que no caso, essa sombra aqui, que onde ele chegou, foi a máxima, essa sombrazinha que você está vendo aqui, foi a máxima que ele foi. E essa sombrazinha aqui embaixo aqui, essa pequena sombra, foi a mínima. E aqui nesse corpo você vê abriu e fechou. Então aqui, no caso, esse candle aqui, ele veio até aqui, ele fechou aqui e abriu um novo candle, que é a abertura do novo candle. E aí ele fez esse movimento aqui na mínima e depois começou a subir aqui. E aí foi lá na máxima, mas voltou e fechou aqui, que aí abriu esse novo candle. Vou fazer aqui assim, você vai entender melhor, tá? Aqui a gente tem um candle, aqui a gente tem simplesmente aquela sombra. A gente tem aquela sombra aqui. Então aqui quer dizer o quê? Quer dizer que foi a máxima, aqui quer dizer que foi a mínima, e aqui todo o movimento que ele teve, todo o movimento que ele teve, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Sendo que aí quando como ele está na queda aqui, que eu fiz de vermelho, para exemplificar, ele vai fechar aqui, o fechamento dele é aqui, e vamos supor que aqui entra um candle que comece a subir, não sei o tamanho, isso depende muito. E aí ele simplesmente pode ter uma sombra aqui, pode ter essa sombra aqui. Por quê? Por mais que esse vermelho aqui fechou aqui, ele pode ter vindo aqui um pouquinho abaixo, tá? E voltou. Aí por isso que deixou essa sombra aqui, que foi o fechamento desse aqui, Então daqui para cá ele só veio na mínima aqui, depois voltou, começou a subir. Aí fez essa máxima aqui, tá? E depois voltou, fechou aqui, e aqui ele pode abrir um novo candle, Pode continuar subindo também, tá? Pode continuar subindo, muito relativo, e assim vai se formando o candle, E aí pode estar deixando a sombra, se você vê às vezes uma sombra gigantesca, por quê? Porque ele foi lá embaixo na mínima, aí depois voltou a subir. Aí como esse aqui
fechou aqui, né? Então ele dá continuidade aqui, e aqui ele mostra só a mínima, tá? E aqui é a máxima. Então, aonde isso entra, né? Eu estou exemplificando aqui do início, para muitas pessoas que são iniciantes, às vezes não entendem como que funciona todo esse gráfico aqui, como que ele fecha e abre, né? Como que vai formando esses gráficos. E aonde entra o Renko, né? O Renko, ele simplesmente ele vai identificar o tamanho da caixa. Ao invés de você ficar entendendo dessa sombra aqui, né? Desse pavio, a máxima, a mínima, fechamento, né? E abertura, o Renko ele vai simplesmente colocar tudo isso dentro de uma caixa. O que seria essa caixa? Nada mais é que isso aqui, ó. Ao invés dele pegar e... Deixa eu botar de outra cor. Ao invés dele pegar e ficar vendo esse movimento aqui, ele vai aguardar a quantidade de pips, que no caso você pode colocar, definir dentro da caixa do Renko, tá? Ele simplesmente vai fazer isso aqui. Correu a quantidade de pips, então, né, que no caso que é a máxima ou a mínima, né? Então ele simplesmente vai fazer isso aqui, vai colocar todo esses candles dentro de uma caixa, tá? Dentro de uma caixa. Deixa eu exemplificar aqui para você. Como que ele vai fazer? Ele vai pegar, vamos supor, esse candle aqui, ó, vai fazer assim, dentro de uma caixa para você. Aí vamos supor que o gráfico continue aqui numa tendência, então ele vai fazer esse aqui. Então basicamente vai ficar assim, ó. O Renko é basicamente assim que fica para você. Tá? Ele é bem bonitinho. Então você repara que aqui ele vai fazer essa caixa e aí vai ficar muito mais nítido para você enxergar uma tendência e uma possível reversão do mercado. Por quê? Porque você não vai ficar com essa ninhada aqui de fechamento, máxima, mínima, né? Às vezes você fica meio perdido. Será que o mercado vai continuar subindo? Será que o mercado vai continuar caindo? Então o Renko ele simplifica da melhor forma para você tomar as melhores decisões em determinados períodos, né? Ou seja, ele vai deixar o gráfico limpo para você. Eu tenho um exemplo aqui no MetaTrader 5. Então eu tenho uma janela aqui e aí você vê que ele fica assim, ó, bonitinho, tá vendo? Ele tá aqui bonitinho, ó. E você vê que ele não tem esse monte de sombra, né, do que está acontecendo aqui nos candles. Sendo que esse aqui não é o que eu quero te mostrar, é só para você ver a limpeza que ele traz para você do gráfico e te mostrar que cada caixinha dessa é referente a X pips que o mercado andou e ele criou esse bloquinho, tá? Se você vir aqui, ó, e aqui você tem o box dele, que é, ou seja, essa caixinha aqui, como se fosse um tijolinho, né? Então você pode colocar aqui, ó, que você quer 100 pips, então aqui, ó, você vê que ele diminuiu. Esse aqui é para você exemplificar para você como que ele deixa o gráfico limpo para você estar operando e tomar certas decisões com mais precisão possível, tá? Se você ver aqui, ó, temos aqui uma forte tendência de alta aqui com esses bloquinhos azuis. E aqui, ó, nesse cenário aqui, você vê o gráfico ele bem embaraçado, onde você poderia começar a ver o gráfico, ver a mínima aqui, começar a tomar decisões erradas, porque você simplesmente está vendo o mercado descendo nesse momento aqui, que foi a mínima que o mercado foi. E aqui ele começou a subir de novo, né? Então, ou seja, fica aquela bagunça. Lembrando também que o Renko ele é muito bom para você sempre pegar tendências. Quando o mercado fica muito assim, ó, lateralizado, não é muito legal você operar em determinados time frame, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui é esse que eu vou te apresentar aqui. E exatamente o que eu estou te apresentando aqui. A gente tem aqui, tá, o mesmo modelo, só que bem diferente daquele. Esse aqui ele consegue ser muito preciso mesmo. E ele só vai te mostrar, inclusive ele te notifica quando existe uma alta ou uma baixa, ou seja, ele te mostra uma possível tendência do mercado que possa vir acontecer, beleza? Então aqui, se eu deixar 10 pips é referente a 100 pontos. Então, se o mercado ele andar 100 pontos, se o mercado ele andar 100 pontos aqui, tá? Se ele andar 100, deixa eu botar aqui em M5, que fica melhor
para ser gerada essa caixa, para a gente entender mais a fundo, tá? Vamos supor que o mercado esteja aqui, ó, nessa queda que teve aqui, nesse último fundo. Então, quando o mercado andar 100 pontos, ó, aqui, ele vai gerar essa caixa para mim. Como que vai gerar essa caixa para mim? Ele simplesmente vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, assim. Vai gerar essa caixa. Sendo que se o mercado não andar mais 100 pontos para cima, ele não gera mais essa caixa. Aí ele só vai gerar essa caixa aqui, a partir dessa caixa aqui que ele gerou, o mercado cair, fizer mais 100 pontos para baixo, aí ele vai gerar uma caixa também de queda e assim por diante. Então por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse Renko aqui, que ele é muito mais preciso e ele não fica criando várias caixas e aí você às vezes acaba ficando meio perdido. Então ele é muito mais preciso porque ele cria a caixa quando realmente existe uma quantidade de pips ali que ele gera aquele tijolo ali, aquela caixa para você. Então vamos ver na prática como que funciona. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo, é muito importante você deixar o seu like aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque a gente sempre traz conteúdos aí muito valiosos para você fazer seu trade aí. Basta você não só assistir e sim aplicar, beleza? Ativa o sininho aí para você receber nossas notificações, que é muito importante. Então, eu vou deixar aqui em 10 pips, tá? Vou dar OK, olha só para a gente ver como que funciona. Ele simplesmente aqui, ó, nesse cenário, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, deixa eu parar aqui o gráfico. Aqui, no caso, a gente tem que pegar da onde ele gerou, né, essa queda. Então, ele gerou a queda daqui, que é baseado também na alta aqui, então não tem como ficar voltando o gráfico, né, senão a gente vai ficar um tempão aqui. Então, a gente gerou aqui, ó, 100 pontos, tá? Que é referente a 10 pips. Então, ele gerou essa caixa aqui para mim, tá? E o mais interessante é que ele te dá a notificação que foi criado um novo bloco. E aqui, ó, a gente tem uma nova tendência, uma continuação de tendência que gerou mais 100 pips. E agora, como o mercado caiu, não fez 100 pontos, o que ele fez? Ele não criou mais um bloco aqui vermelho. Ele simplesmente ficou aguardando. E quando o mercado foi lá e fez uma pequena reversão e gerou 100 pips para mim, 100 pontos para mim, ele foi lá e criou um bloco, né, uma caixa azul para mim. Olha que interessante, olha que massa. E aí o mercado subiu, fez esse movimento aqui, não gerou mais 100 pontos. Aqui ele deu continuidade de vermelho, porque desse exemplo para cá, ó, o mercado não fez 100 pontos acima. Então, por exemplo, ó, ele precisava fazer, para ele criar uma nova caixa, o mercado da onde é que fechou aqui, ele precisa fazer mais 100 pontos. Então aqui eu não tenho 100 pontos, né? Ou seja, a máxima não chegou em 100 pontos. Então por isso que ele não gerou um novo bloco aqui em cima, conforme você está vendo aqui, ó. E assim por diante. Então olha que bacana. Aqui a gente tem, ó, a caixa que ele foi gerada aqui, tá? E aqui ele tem uma outra caixa que foi gerada na alta. E aí, como o mercado existiu uma máxima aqui, ó, que passou 100 pontos, né? No caso aqui fez 100 pontos, ele gera essa caixa e aqui pode ter uma tendência de queda. Então geralmente sempre quando ele cria uma caixa, é bem provável que ele vá criar outra, mas pode acontecer de não criar, conforme você viu aqui, de ter uma caixa azul, que você viu aqui que foi de alta, e depois logo em seguida ter uma caixa vermelha. Só que aqui você vê que teve uma caixa vermelha, ó, a gente vê aqui que teve uma caixa vermelha, tá? E depois teve uma outra caixa vermelha. Gerou a primeira caixa. Quando ele te dá um sinal de uma nova caixa, né? Quando ele dá um sinal aqui que foi gerado essa caixa aqui, você simplesmente entra comprado, porque é bem provável que ele vá criar uma nova caixa, né? Uma nova caixa de compra. E aqui, como você vê aqui o vermelho, ó, a gente teve toda essa tendência aqui, ó, olha a quantidade de pontuações que você pegaria, certo? É lógico que você pode até colocar o trade stop, né? Porque moveu 50 pontos, você pode ali proteger e botar para mover a cada 50 pontos que o preço andar. Então, só que aqui nesse cenário você vê que nada foi feito. Por quê? Conforme eu sempre digo, quando o mercado está lateralizado, é bem ruim você estar operando com Renko, tá? Bem ruim mesmo.
Só que aqui ele te dá uma grande probabilidade, ó, como criou essa caixa aqui, ó, azul. Então se você entrasse comprado aqui, assim que criou essa caixa azul aqui, ele te dá um sinal e aí você entra comprado. Vamos ver se ele aparece aqui uma notificação, que é um pop-upzinho que aparece quando é gerada uma nova caixa. Tá? A gente não sabe o momento certo, por isso que eu botei no time de M5, que aí aparece, surgem novas oportunidades mais rápida, né? Então assim, a gente já tem duas caixas aqui e eles simplesmente, a gente poderia aqui simplesmente entrar vendido já nessa segunda caixa, tentando aqui ele criar uma nova caixa, tá? E é muito importante também você colocar o seu stop, né? O seu stop acima dessa caixa aqui, né? Ou se tiver na compra abaixo dessa caixa, porque se ele voltar é bem provável que ele vai estopar mesmo, vai gerar uma nova caixa conforme você viu aqui, ó, nesse movimento aqui. Então aqui, ó, a partir desse período aqui, ó, se ele atingir aqui, ele simplesmente vai criar uma caixa azul. Então ele criando essa caixa azul também, a gente pode estar comprado aqui, porque como a gente já tem duas caixas vermelhas, a gente gerando uma nova caixa azul, é bem provável que ele possa gerar uma segunda caixa azul, que é uma tendência de compra. É para a gente pegar pequenas pontuações, até porque a gente está no timing de M5, então dá para a gente fazer um scalp aqui de forma muito rápida e muito precisa. Entender que quando ele abrir, então vou botar aqui 0.10, um exemplo, e vamos ver se ele gerar essa caixa azul e a gente entra comprado. É lógico que às vezes a gente entra e o mercado volta um pouquinho, depois fica aquele lenga-lenga. Então você precisa ter essa paciência também, precisa ter essa mentalidade de aguardar o momento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou esperar um pouquinho. Se aparecer o pop-up, a notificação eu vou te mostrar aqui na tela. Ó, estamos bem próximo aqui, ó, dele estar chegando em 100 pontos. Por quê? Porque essa caixa aqui, ela tem 100 pontos. Então é dessa caixa aqui, do fechamento desse bloco aqui, ou ele faz mais 100 pontos abaixo, ou ele faz 100 pontos acima. Então ele fazendo esses 100 pontos, ele já está criando um novo bloco para a gente de tendência de compra aqui, né? Para a gente poder. E você vai ver que ele vai surgir uma notificação aqui, um pop-up, que a gente aqui, ó, eu esqueci de mostrar, aqui ele tem, ó, tá vendo? Ele mostra aqui o tamanho do nosso box aqui, que é 10 pontos, 10 pips. Está prestes, aí ele está aparecendo a notificação pra gente. Assim que o preço chegar aqui, ó, certinho, você vai ver que ele vai surgir essa notificação pra gente. Olha que interessante, você vê como é muito preciso. Se você fizer o seu trade aí, pode fazer em modo scalp, que você consegue fazer o seu trade bem rápido. Olha lá, tá vendo? Então você viu aqui que ele, ó, o preço chegou aqui, ele abriu, ele criou um pop-up para mim aqui e colocou aqui, ó, um time frame de M5 que a gente tá, e aí simplesmente a gente tá no USD alerta aqui, ó, de buy, ó, de compra, ó, tá vendo? Então a gente pode nesse momento, ó, entrar comprado. Deixa eu aceitar aqui os termos. Entrei comprado, tá? Na verdade até demorei muito, poderia ser muito mais rápido. Lembrando, como eu falei, pode ser que o preço volte, então a gente pega aqui dessa linha verde, coloca o nosso stop aqui, ó. A gente pode botar até nesse último fundo, e aí a gente pode colocar aqui, ó, acima de mais 100 pontos aqui mais ou menos, dessa caixa aqui. Mais a 100 pontos dessa caixa, então vou botar mais ou menos aqui. Posso colocar aqui, ó, para mover, tá? Para mover o meu trailing stop automático. Então eu posso personalizar, posso botar, ó, cada 50 pontos, personalizar, você vem aqui e coloca. Então vou colocar aqui, ó, 40 pontos. Então, ou seja, quando o mercado andar 40 pontos, ele vai pegar o meu stop e vai colocar para o lucro. Ó, então o mercado, quando andar aqui, ó, 40 pontos, ó, ele vai pegar e vai botar meu stop para o lucro. Ou, para ser mais preciso, às vezes 40 pontos fica muito próximo, na minha opinião, e às vezes volta e te pega. Vou botar aqui, ó, como eu botei esse take aqui, vou botar aqui 65 pontos. Então, o mercado andar 65 pontos, ó, 65 pontos, também não é muito, mas a gente pode ver aqui, ó, basicamente, quando o mercado andar 65 pontos aqui. Aí ele vai pegar esse stop
aqui e vai colocar aqui, tá? Para proteger aquela operação. Olha que bacana. Vou tirar essa linha daqui para a gente poder ir vendo. Vou também colocar aqui a câmera para cá para cima. E você vê aqui que a gente já está positivo. Olha que precisão, né? Que ele consegue trazer para a gente. Se você fazer seu trade aqui, aí, ele consegue trazer essa precisão. Então, por exemplo, aqui com o lote aqui que eu botei de 0,1, você vê que ele já está com 2 dólares de lucro, né? Estava em 3 dólares, então assim, basicamente a gente já teria aqui 3 dólares, a gente teria 15 reais no bolso em um único trade, bem rápido. Então se você fizer aí 10 trades de 3 dolinhas, ganhando 3 dolinhas, você basicamente vai ter ali em torno de 150 reais de resultados. E aí, conforme eu te expliquei, o mercado volta, o mercado vai, né? Então assim, você precisa ter paciência nesse momento para você fazer seu trade. Por isso que a maioria das minhas operações é automatizada, porque eu não gosto muito de ficar ali horas e horas na frente do gráfico, analisando. É possível, dá resultado, dá muito resultado, porém você precisa ter essa paciência, né? Ainda mais se você estiver iniciando, você precisa ter essa calma, não querer ficar operando em várias paridades, não querer ficar sendo muito ganancioso. Então vamos aguardar aqui e assim que finalizar esse trade aqui, eu volto para ver se a gente teve loss ou teve ganho, né? Ó, tá demorando um pouco porque o mercado tá passeando, foi lá embaixo, olha que coisa doida, foi lá embaixo, agora ele retornou, tá voltando. E aí, ó, como a gente botou o nosso trade stop com 65 pontos, tá bem próximo, ó. Se a gente pegar aqui o cursor e ver que ele já chegou aqui na máxima de 57, chegar em torno aqui, ó, 65, ó, vai mover o stop pro lucro. Olha que coisa bacana, olha lá, tá vendo? Acabou de mover o stop pro lucro, olha lá, e ele, conforme o preço vai indo agora, olha lá, ele vai arrastando o stop, protegendo, ou seja, essa operação a gente não perde mais. Estratégia muito bacana, atuar com renko, e a partir desse momento está tudo 100% automático. Na verdade já estava, né? Depois que você definiu tudo, você não precisa mais ficar ali na frente do gráfico, só precisa estar com o seu computador ativo, né? Senão ele não vai mover o stop, né? Ele não vai fazer o trade stop. Mas aí você pode pôr na VPS, que aí ele vai fazer essa questão para você. Você pode fazer suas análises, tipo, fez sua análise, deu sua entrada, colocou o stop, colocou o take, botou ali para mover o stop para o lucro, e aí ele vai fazendo o seu trade aí para você de forma automática. Você pode botar até o take muito mais longo, tá? Ou deixar sem take, deixar só com que ele mova o trade stop, ou seja, só vai fechar aquela operação quando ele bater, né? Então você acabou de ver aqui, ó, que temos aqui um novo bloco. Você viu que criou um novo bloco, por quê? A partir desse bloco que foi criado aqui de renko, ele agora tem mais 100 pontos, olha lá, 100 pontos. E aí ele criou um novo bloco. E ó, você vê que a gente está com o nosso, movendo nosso trade stop ali, né? Movendo nosso stop para o lucro, muito bacana. E aí, se der take, beleza, se não der, vai voltar no meu stop, mas eu estou no lucro. Aqui a gente está com 8 dólares, quase 9 dólares de lucro, né? Ou seja, praticamente, se a gente botar aí 9 dólares, dá quase 50 reais de lucratividade em um único dia. Na verdade, em alguns minutos, né? Pode levar às vezes horas, depende da volatilidade do mercado, mas geralmente o horário de manhã, para mim, é o melhor horário para ser operado. Na verdade, não existe melhor horário. Qualquer horário pode ser bom, né? O mercado é dinâmico, ele muda o tempo todo. Tem hora que ele está muito volátil de manhã, tem hora que ele está muito volátil à noite ou de tarde. Enfim, não existem regras aqui. É só questão de escolhas, que às vezes eu acho melhor estar operando na parte da manhã. Às vezes tem pessoas que acham melhor operar à noite, de tarde, enfim, cada um tem a sua opinião, mas como eu sempre falei, a maioria dos meus trades aqui é 100% automático, beleza? Então, o que você achou desse vídeo aí? Acredito que, um vídeo massa, muito bacana, só você aplicar, na descrição desse vídeo vai ter o link, mas antes de
baixar esse indicador, é muito importante você deixar aquele likezinho para ajudar aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não ficar fora quando a gente postar novos conteúdos massa como esse, você está recebendo de primeira mão. Se tiver alguma sugestão também pode deixar nos comentários que a gente sempre vai responder com o maior carinho, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus, não esqueça de baixar o seu indicador aí agora mesmo, o link na descrição do vídeo.